Oi, meus bichinhos e minhas bichinhas, eu sou a professora Waidely Silva, do canal Aprendência. Queria convidar vocês para maratonar comigo o projeto Literarte, Conto da Aia na veia, na cabeça e no coração, para levar vocês a refletirem sobre o patriarcado e sobre a violência contra a mulher, essa persistência, a opressão, né, contra a pessoa feminina. E, gente, tem ainda muito pra gente romper e pra gente lutar, viu? Não é à toa que nós estamos vendo a volta de alguns sistemas ditatoriais de opressão às mulheres e, com certeza, ao controle, ao conhecimento, ao patrimônio, à violência física, muito evidente, como exemplo agora no Afeganistão, a volta do Talibã. Então nós queremos trazer para vocês um debate que nós fizemos com o Colégio, Fractal, alunos do Colégio Fractal, juntamente, com os seus tutores na tutoria de leitura. Nós fizemos um júri simulado que já era feito antes da pandemia, nesse contexto de pandemia. Estamos fazendo ele totalmente online, com todas as seguranças possíveis. Esse trabalho ele é fruto de um período de leitura, um período de debate em rodas de leitura, de pesquisas, de trocas de conhecimento, com textos de todas as categorias, gêneros, multissemioses, multimodalidades, em que o aluno é protagonista de todo esse processo. Vocês podem ver algumas fotos, alguns vídeos de algumas outras, apresentações do júri simulado, e vocês vão ter contato agora com um trechinho do debate que aconteceu com os alunos do primeiro ano, ou seja, a primeira série do ensino médio do Colégio Fractal. Mas antes de vocês terem contato com esse trabalho maravilhoso, eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal. A Aprendência, não esquece, tá? Aciona o sininho para vocês receberem as notificações, dá o seu like para apoiar a gente e coloca nos comentários, alguma frase, ativa contra o patriarcado, contra a opressão e violência contra a mulher. Vamos que vamos, meu povo! Estamos aqui com o primeiro ano do ensino médio, Colégio Fractal, para fazermos a culminância através do júri simulado, do livro Conto da Aia, leitura realizada no primeiro semestre. Nós já estamos nessa preparação desde junho. Nós preparamos toda a estrutura do júri simulado através do projeto de tutoria, com o auxílio especial do tutor Felipe Fontes e da tutora Giovana Correia. E abrimos agora com a promotora Cauane Guedes. Boa tarde, juiz. Boa tarde. É um privilégio abrir e dar início ao julgamento que colocará em pauta todos os crimes realizados durante o período de governo teocrático da República de Gileade. A essa oportunidade é imposta a grande responsabilidade de condenar e julgar todos os crimes nocivos e devastadores realizados à população da província, esses quais não seriam tolerados por uma próxima sociedade, uma vez que a próxima não a suportaria em tamanha granditude dos crimes realizados e citados aqui novamente. Essas grandes nações aqui presentes, resplandecendo sua vitória e feridas pela injúria, estão em posição de vingança, uma vez voluntariamente unidas para se submeterem ao julgamento da lei, sendo esse um dos significativos tributos que o poder já nos entregou pela razão. Se esses participantes são os primeiros líderes ditatoriais de guerra de uma nação constituída sob pressão a serem acusados em nome da lei, condenados e aqui colocados como inocentes, aceitamos a obrigação de provar o ato criminoso e a responsabilidade desses réus por esses atos. Não temos o objetivo aqui de incriminar todo cidadão de Gileade, mas sim aqueles que foram induzidos a participarem de tal regime, por meio de uma aliança perversa entre poder, necessidade e ambição. Ouvirão no próximo horário a enormidade e horror presente em seus atos. A acusação oferecerá provas inegáveis sobre os próximos acontecimentos. Eu,
Me incluo naqueles que receberam as mais cruéis e atrociosas histórias de violência e abuso, com suspeita e ceticismo, porém agora não mais. Com o relatório de crimes, vocês saberão da repressão ao povo, da provocação à igreja, da perseguição de grupos homossexuais e a conversão de um falso cristianismo, que resultou em um deliberado extermínio de cidadãos. Saberão do terror que se espalhou pela República de Gileade e da devastação dos territórios ocupados. A civilização se faz parte do julgamento e pergunta se a lei é tão lenta ao ponto de ser incapaz de lidar com crimes dessa magnitude, cometidos por criminosos dessa competência. Ela espera que os crimes realizados sejam julgados, para que homens e mulheres de bem ao redor do mundo possam ter a permissão de viver sem a permissão de nome algum, ao lado da paz, obedecendo à lei. Boa tarde a todos. Eu sou advogado de defesa de Gilead e venho aqui em grande honra lhes dizer que o quão importante é essa nossa grande potência mundial, como ela é benéfica para todos. O nosso comandante ele gostaria de dar uma palavra antes de eu começar o meu discurso e logo em seguida eu voltarei a discursar novamente. Comandante. Boa tarde a todos. Meu nome é Fred Waterford. Eu sou um grande comandante do país magnífico que é Gilead e venho aqui lhes dizer sobre o quão belo e magnífico é nosso país. Inicialmente, quero falar, o nosso país, como a Kawane disse que não é, nós não passamos fome. Todo mundo tem uma casa, um teto para morar. A criminalidade, a taxa chega a zero. Nós não temos nenhum crime. Pegamos países de primeiro mundo como a Noruega, que a taxa de criminalidade é abaixo de zero, a nossa é superior. Nós somos melhores do que países de primeiro mundo. Todos têm alimento, casa, e somos um país harmônico, o que muitos não são. E aí nós queremos convidar a promotoria para chamar sua primeira testemunha de acusação. Gostaria de convidar a testemunha June para a interrogação. Testemunha June. Boa tarde. June, você promete falar a verdade, somente a verdade perante a lei? Prometo. De todos os fatos ocorridos com você? Prometo. Certo. June, é verdade que durante o período ditatorial do governo de Gilead, você foi exposta a abuso sexual, moral, mental e julgal? Sim. É verdade que você foi inúmeras vezes abusada sexualmente contra a sua vontade? Sim. Por um dos maiores líderes da República? Sim. Certo. June, é verdade também que você era obrigada, juntamente com outras aias, a fazerem atrocidades contra a sua vontade, como, por exemplo, apedrejar alguém? Sim. Certo. Também gostaria de perguntar à senhorita June uma outra pergunta. June, de acordo com o seu relato, você disse que os abusos eram frequentes, mas você poderia nos contar como isso acontece, por favor? Sim. Desde que eu cheguei, acontecem... Sim, pode falar. Por que o protesto? Boa tarde a todos. Eu, como advogada do comandante e representando o país de Gilead, venho informar que todas essas acusações são apenas falácias, mentiras, apenas para derrubar o nosso projeto para promover um país melhor. Felipe, na sua opinião, nós aceitamos ou inferimos aí, ou negamos o protesto da advogada de Gilead?
Bom, tendo em vista as afirmações que ela apresentou, né, e que ela provavelmente vai comprovar na fala, eu aceito o protesto. Aceito, protesto aceito, e eu vou aguardar o protesto argumentando agora, advogada, você precisa nos provar por que nós temos que aceitar aí esse protesto e não ouvir a June como testemunha e relatos da situação que acontece em Gilead. Primeiro, obrigado por aceitar o meu protesto, e eu venho dizer que não devemos escutar, pois são acusações falsas, apenas. Estão querendo interferir em nosso país, pois eles sabem que a nossa economia é incrível. Sabe que a economia de Gilead melhorou em muitos por cento, sem contar que o índice de desemprego caiu muito. Então, como o próprio Aristóteles disse, cada um tem que exercer a sua função. Cada um tem que exercer a sua função para que um país, para que uma humanidade, para que uma população seja funcional. E em Gilead, cada um tem a sua função. E não são funções horrorosas, como estão falando da gente, não. As mulheres, nós selecionamos elas para exercer os seus papéis que Deus as proporcionou, exercer os seus papéis, e para que a taxa de natalidade cresça. Mas em nenhum momento houve crimes de tamanha amplitude que estão dizendo. E para confirmar a veracidade dos fatos que eu estou trazendo, eu quero chamar a testemunha, a esposa do comandante, para falar, e eu quero perguntar, primeiramente, antes de eu passar a palavra para ela, como você se sente sabendo que as pessoas estão te tratando assim, de maneira injusta, esposa? E também quero saber como você se sente sendo a esposa do comandante, se você se já sentiu ameaçada alguma vez. Senhorita June, a senhora que está em Gilead desde o começo, desde 2017, já fazem mais de 3 anos que a senhora está numa ditadura, a ditadura de Gilead. Poderia prosseguir com o seu testemunho sobre a pergunta que eu te fiz anteriormente? Sim. Desde o momento em que eu cheguei em Gilead em 2017, na casa dos Waterfords, e foi o meu segundo posto, fui levada para um quarto onde o comandante me estuprou enquanto a sua esposa me segurava. Eu e todas as aias passamos por isso constantemente, todos os meses no nosso período fértil, com o intuito que a gente engravide e dê os nossos filhos para eles, além de sermos abusadas psicologicamente, fisicamente, todos os dias, e não termos liberdade para fazer nossas próprias escolhas, além de sofrermos violência todos os dias por qualquer regra que infringamos. Em algum momento, em algum momento te perguntaram se você queria cometer esse ato sexual com o comandante? Alguma Não, vez te perguntaram, você assinou algum papel que mostre que você estava ciente de que você seria estuprada? não. Nós somos separadas como animais e não nos perguntaram nada, apenas nos obrigaram a fazer. Porque no nosso relato que a gente conversou, você relatou que as aias eram úteros com pernas? Sim. Poderia explicar como que é ser um útero com perna? Sim. Basicamente, só nos vemos como reprodutoras, máquinas de fazermos filhos, e não se importam com a nossa saúde mental, nem psicológica, nem com a nossa própria vida. Apenas se conseguimos dar filhos ou não. E se não conseguimos, não temos valor nem direito à vida. Ah, sim. Muito obrigado pelo seu testemunho, senhorita June. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu estou representando a representante da ONU, e antes de acusarem a fala da June, eu queria abordar alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eles são: artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E o artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Com esses artigos,
podemos ver que na fala de June e nas perguntas do promotor, a gente percebe que não está de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, dando continuidade ao discurso da representante da ONU, eu gostaria de explicar com mais detalhes a criação da mesma e a Declaração dos Direitos Humanos. O motivo da criação da ONU foi uma guerra trágica que tirou a vida de uma estimativa de 70 a 85 milhões de pessoas, dentre elas vítimas do Holocausto nazista, que perseguiu, torturou e matou grupos sociais e étnicos, os quais foram julgados de forma preconceituosa como inferiores e sem direitos ou a menos liberdade, assim como acontece no país acusado. Ademais, vale ressaltar um dos projetos patrocinados pelo Estado nazista, cujo objetivo era também o aumento de natalidade, onde no processo mulheres eram estupradas, torturadas e tinham seus bebês tomados para serem doutrinados desde criança. Com isso, percebe inúmeras semelhanças entre a ditadura de Gilead com os governos autoritários históricos, até mesmo com a Inquisição, e por isso nota-se que é de suma importância uma intervenção, já que a história é cíclica e por isso nós devemos continuar distribuindo conhecimento e não impedindo como a República de vocês fazem, ocultando o conhecimento das mulheres e de todos os cidadãos de bem. Advogados de defesa ou advogada de defesa. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Nós vamos chamar a esposa do comandante para falar sobre Gilead e provar que nós somos, sim, um país digno. Então, primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta. Esposa do comandante, eu quero te perguntar como você se sente estando nesse papel, estando vivendo em Gilead, e se algum dia você já se sentiu ameaçada. Boa tarde a todo mundo. Eu não sei se eu ouvi tudo isso do meu marido, me deixa profundamente triste, porque eu amo ele muito. E ouvir ele e tudo isso que estão falando sobre ele me deixa profundamente triste. Juíza, a minha esposa está chorando. Olha o que a promotoria fez, me acusando desse jeito, falando que nós, Gilead, somos um país tão impuro assim. Esposa, está tudo bem, eu estou com você aqui. Não precisa se assustar por conta deles. Nós sabemos a verdade. Eu tô com você, tá tudo bem. Viu? Senhora Serena Joy, já está em condições? Acho que sim. Eu queria saber como você se sente sendo a esposa do comandante e queria saber se alguma vez você já se sentiu ameaçada e se tudo isso que eles disseram é verdade. Boa tarde para todo mundo e me perdoem por ter chorado antes. Eu amo meu marido, como eu já disse, e esse é um dos motivos de eu ter chorado por ouvir tais acusações sobre ele. Eu não sofri nada desse tipo por ele. Eu realmente o amo. E tudo que eu fiz até hoje foi por ele e eu fiquei muito feliz por poder ter casado com ele. Sobre as acusações, eles não falaram nada sobre mim. Mas a única coisa que eu realmente sei é que eu amo eu amo meu país, eu amo todo o seu jeito, exatamente, porque foi onde eu vivi, onde eu nasci e eu adoraria continuar vivendo por muitos e muitos anos por lá. Que agora, nesse momento, defender as supostas acusações feitas anteriormente pelos promotor Cauane e Adriel. Primeiramente, nada daquilo é punição, nada, nunca foi um tipo de punição. Sempre foi uma consequência. E para confirmar esse fato, eu gostaria de chamar aqui a tia Lídia. Aqui. Eu vou permitir essa arguição em conjunto da Serena Joy e da tia Lídia, assim também a promotoria pode também fazer essa arguição quando for pertinente. Sim? Obrigado. Tia Lídia, como acontecia as coisas com as aias, já que vocês eram responsáveis por elas?
em tudo que acontece com as aias, os crimes, tipo, quando nós machucamos elas, tudo que nós fazemos é pelo bem maior, por causa da desobediência que elas cometem com os ensinamentos de Deus, que nós levamos muito a sério na nossa sociedade e não admitimos isso de jeito nenhum. Tudo que nós pregamos é os ensinamentos de Deus e da Bíblia, e crimes e comportamentos nocivos devem ser sempre punidos. Senhorita Emily, também conhecida como Offglen, você poderia comparecer? Sim, boa tarde a todos. A senhorita Emily foi aia e hoje está refugiada no Canadá. Por isso, nós vamos ouvi-la. Por favor. A senhorita Emily foi uma aia que ela era a parceira de June durante as corridas matinais. E eu queria te perguntar, senhorita Emily, como que era o seu cotidiano como aia? Nós, aias, tínhamos um cotidiano extremamente silencioso, cheio de torturas, como física e psicológica, morais, etc. Andávamos em dupla, como o senhor citou, mas nós não podíamos ter uma amizade, não podia se confiar uma na outra, era cada uma por si. Era muito difícil de se ter uma confiança. Qualquer erro poderia ser delatado por alguém, poderia ser denunciado, e com esse erro você iria sofrer, entende? Você não tinha como escapar disso. Mensalmente, éramos levadas até a casa de algum comandante, onde acontecia uma cerimônia. Eles denominam cerimônia, mas era claramente um estupro concebido por essa ditadura. E aí, como eles querem falar pra gente que não havia estupro? Porque em momento algum eu quis cometer esse ato e éramos tratadas totalmente como objetos. Talvez até mesmo objetos tinham mais valor do que nós na sociedade. Só estávamos ali para dar filhos a eles e mais nenhum motivo. E quem não podia dar filhos eram enviados para as colônias. Desculpa, para as colônias. Senhorita Emily, a senhora pôs aí que você era considerada traidora de gênero, e eu gostaria que você explicasse para o júri, para os juízes, o que era um traidor de gênero e o que acontecia com eles, por favor. E o que aconteceu com a sua companheira. Muito importante. Eles consideravam traidores de gênero pessoas homossexuais. E essas pessoas sofriam torturas, mutilações e até mesmo eram assassinadas, como aconteceu com a minha companheira. Ela foi enforcada em minha frente, meritíssima. Advogado Ítalo pede a contrapalavra, né? Nesse momento eu vou permitir. Sim, Ítalo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reafirmar o que o nosso advogado de defesa, Carlos, falou, que eles fazem acusações falsas sobre o tratamento das pessoas aqui em Gilead, mas a própria sociedade que a ONU prega é desigual. Podemos falar o que aconteceu com a nossa aia, a Natália, ou podemos ver o caso da população carcerária do Brasil, que 41% dos presos, totalizando 3.037 mil presos, são provisórios, não estão em julgamentos e eles estão cerçados das suas liberdades. Eles que julgam pregar a liberdade de expressão, por que eles não fazem isso? Eu só queria deixar essa ressalva. Muito obrigado. Se tiver. Certo. Ao comandante Waterford, o que a promotoria gostaria de saber é onde realmente foi escrito na Bíblia que as mulheres não poderiam ler ela. Porque, para mim, é um pensamento muito antigo, inclusive da Idade Média, onde mulheres eram privadas de terem um acesso à leitura. E já que você diz que é realmente um papel divino dado por Deus, eu gostaria de saber onde está escrito, até porque ele fala na palavra de que toda criatura tem acesso à sabedoria dele, é só buscar. Posso falar? Sim, pode responder.
eu, como provedor da casa, posso oferecer a todos que moram lá o conhecimento divino. Isso faz parte do meu papel. Temos aqui no nosso júri o Luke, que foi esposo, né, da June antes do golpe, antes de sofrer o golpe. A nossa Rita, que está refugiada no Canadá, Bianca, aí, nós gostaríamos que vocês se apresentassem e também nós temos os comandantes Putnam e o Joseph Lawrence. Nesse momento, nós vamos usá-los para realmente trazer aí as últimas perguntas e passarmos para, se eu não me engano, vocês têm uma testemunha, a defesa surpresa para trazer para argumentação, então nós vamos definir aqui uma pergunta para cada um desses personagens dessa narrativa de Gileade, tá certo? E gostaríamos que começasse pela promotoria, depois passasse para a advocacia. Vamos lá? Então, eu gostaria de me direcionar a Janine, que também foi muito importante e sofreu bastante nas mãos de Gileade. Sim. E eu gostaria de dizer para ela, relatar um pouco de como foi sua vida em Gileade. Boa tarde a todos. Meu nome é Janine. E, bom, no sistema de Gilead, me chamavam de Off Warren, temporariamente pelo posto que eu estava inserida, como aia do comandante Warren. Bom, quando cheguei nesse lugar, eu já fui vítima de grande tortura, porque, como vocês podem ver, arrancaram no próprio olho de mim, simplesmente por não concordarem com a minha forma de falar com eles. Eles me humilharam diversas vezes, me machucaram, me bateram e, sem dúvidas, me estupraram. E eu não pude lutar contra, nem sequer dizer o que eu pensava, o que eu sentia. Eu fui submetida a diversos acontecimentos contra a minha própria vontade, onde não me deram a opção de poder escolher ou a opção de ir contra. Eles simplesmente me obrigaram, porque ou eu fazia, ou eu era machucada, torturada, ou até mesmo morta. Promotora Maria Eduarda está com a palavra e a defesa depois na pessoa do comandante Walter Ford. Eu gostaria de ressaltar a fala da Janine, que ela disse que o filho dela foi retirado dela. Os defensores de Gileade dizem tanto que a mulher foi abençoada por poder gerar um filho, mas eu acho que o mínimo quando a mulher está disposta é ficar com ele próprio, não fazerem isso que eles fizeram com ela, tirar um filho de uma mãe e dar para pessoas que nem não são uma família, sem o consentimento da mãe, fazendo, é isso que o Gileade faz, olha o estado que ela está. Muito obrigado. Ah, me poupe, pelo amor de Deus. Tenha orgulho do seu filho, suas crianças. Pense no futuro que eles vão ter. Nós, comandantes, vamos cuidar muito bem deles. Vamos alimentá-los, educá-los e eles se tornarão grandes homens. Pelo amor de Deus. Vocês sabem, pensem no futuro. Imaginem no futuro quando ele estiver grande, com uma família formada e poderá te visitar. A amada mãe, a amada... O fruto, você deu um fruto a crianças maravilhosas. Tem orgulho disso? A June Osborne pediu o direito de fala. Sim, merecíssimo. Eu só queria perguntar para o comandante se ele acha que a gravidez das mulheres é tão importante assim, porque eu fui violentada sexualmente enquanto estava grávida de 9 meses, como punição por ter tido um falso trabalho de parto. Por quê? E minha filha Nicole foi tirada de mim, e eu não tinha direito a vê-la só para amamentar.
por quê? Se é tão importante assim para vocês. Posso responder? Pode. Primeiramente, ela não foi abandonada. Nós, Gilead, pôs ela no mundo para ser criada e apresentar o seu respectivo papel no futuro. Simples. Você falou que foi abusada no final da gestação, mas foi o pecado que você cometeu, foi a consequência do pecado que você cometeu. Janine? Eu queria responder o comandante Waterford sobre o que ele disse. A coisa que eu mais tenho orgulho é de ter tido os meus filhos. E você disse que vocês vão cuidar muito bem deles, né? Mas do mesmo jeito que vocês vão cuidar, eu também iria. E ainda muito melhor. Porque a senhora Putnam não sabe, não sentiu a minha querida Charlotte chutar pela primeira vez. Não sentiu o que eu senti ao carregá-la. Vocês não são a família dela. Resposta, eu gostaria de ouvir o comandante Putnam. Ele está por aí? Sim, eu estou aqui. Comandante, estou vendo aí que o senhor está com um dos seus braços amputados. O que foi que ocorreu? Isso foi um pecado que eu cometi. Deixei minha carne falar melhor. E sim, eu mereci ser amputado o braço por estar na lei de Deus. Então, só aconteceu o que deveria acontecer. Eu me arrependo de ter cometido o pecado, mas eu tenho que pagar as consequências, igual todas as aias e outros comandantes têm que pagar. Então, o senhor está querendo dizer com isso que em Gileade todos são frutos de uma gestão, né, que solicita obediência plena, subserviência plena, seja homens ou mulheres. Claramente. Guilherme Ian levantou a mão, por favor. Desculpa, mas meio que eu, como cidadão de Gilead, não aguento mais escutar tantas coisas assim, e acho que já chegou a hora de eu poder falar. Então, eu gostaria de conceber a permissão de poder falar, por favor. Pode falar. Muito Está obrigado. concedido. Bem, me enoja ver pessoas usando a palavra de Deus dentro de um local onde tem tantos pecados e perceptíveis, de ambos os lados. Não vamos falar que nós somos perfeitos, até porque, como já dito, perfeito aqui é apenas Deus, não é? Bem, vocês conseguem mentir tanto sobre crimes hediondos que a gente comete, e a própria promotoria consegue ser bem hipócrita por causa que vocês defendem tanto a questão de saber o que é o pecado e a palavra de Deus, mas vocês só provaram quão errados vocês estão. Eu gostaria de saber, depois da promotoria, eu gostaria primeiro de terminar de falar, mas até onde vocês iriam por dinheiro? Até porque onde eu consigo ver, vocês estão muito, muito bem acompanhados da luxúria. Dito isso, é um dos 7 pecados. Bem, e é incrível como vocês são seletivos em quem vocês escolhem acolher. Quando a esposa do comandante chorava, vocês apenas faltaram com a empatia. Vocês julgam nossos atos, mas conseguem ser piores. Eu não acredito que ainda usam a palavra de Deus. Ainda bem que a nossa promotoria, a Kawane, sabe o que é pecado, né? Assim, ela vai conseguir ver o que ela faz de errado também. Já que vocês adoram criticar Gilead, eu gostaria de falar como funciona no nosso país e mostrar o que acontece de vocês que acusam a gente. Lógico, eu sei que esses argumentos já foram passados muitas vezes e já são coisas que já estão totalmente massivas de falar, mas a gente não pode lidar com falsas acusações, assim como eles não têm provas suficientes que a gente realmente está machucando pessoas. E vocês vão falar, a gente mostrou imagens. Eu gostaria de agradecer e eu gostaria de realmente falar que o trabalho
de vocês como fotógrafo ficaram incríveis. Eu gostaria até de saber o nome da pessoa que maquiou, porque, cara, fenomenal. Olha, eu vou apresentar alguns tópicos que estão dentro dos direitos humanos, por causa que vocês são incrivelmente hipócritas. Todos nascemos livres e iguais, a gente não pode discriminar e temos que ter o direito à vida. Vocês mesmo mostraram que vocês têm a pena de morte. Todos vocês que estão dentro da ONU também mostram o quão hipócritas vocês são. E vocês adoram espalhar a palavra de Deus, sendo que são muito piores do que isso. Olha, eu não vou nem terminar, porque vocês não sabem como funciona na minha terra. Em Gilead, nós temos as casas e o emprego para todos. E não discriminamos ninguém, a não ser que faltam com respeito. Gostaria até de pedir desculpa para a Kawane, por causa que eu realmente fiquei eufórico quando fala de uma terra tão boa, igual esse local. Até porque a minha família está lá. Então vamos lá. Com tudo isso, senhoras e senhores, a liberdade de expressão e todos são livres. E eu, como morador, vivenciei cada momento da minha terra e o quanto ela melhorou. Não a mesma coisa que acontece com vocês. Porque vocês nunca tiveram na minha terra para comprovar. Até porque até as fotos de vocês são falsas. Bem, terminando agora, como o nosso próprio comandante disse, Gilead não deixa a desejar. Tudo que eu disse é verídico e fácil de ver. Eu, como honrado patriota e com um senso orgulhoso, tantos casos arquivados dentro do país de cada um. Por que vocês não olham o próprio erro e começam a reparar vocês? Já que adoram julgar a minha terra, por que vocês não estão olhando de vocês? Não deve ser rentável para você, né? Deve ser uma mixaria ganhar. Deve ser mais fácil acusar um local onde a evolução humana já está quase que completa, né? Mas vamos continuar com algumas coisas que me deixaram inquietas. Mulheres estéreis não morrem apenas por não receberem o poder divino. Logo, sim, elas têm um cargo inferior, mas vocês não podem falar que a gente não preza pela igualdade por essa minha fala, por causa que a gente vê esses exemplos. A gente temos nós, meros cristãos, e também temos os papas, não é? A gente não julga os países que deveriam se ver para depois julgar aqueles que estão realmente fazendo algo para mudar o mundo. A gente realmente pode falar que somos filhos de Deus. Ao contrário de vocês, que estão literalmente usando o pecado para tentar provar algo para a gente. A promotoria é excelente, excelente mesmo. O grupo de maquiagem é algo que vem com tanto desgosto, sabe? Já que vocês não fazem parte disso, eu não consigo imaginar o quão difícil é ver o sucesso que a minha terra faz. Vocês não devem fazer parte disso, eu sei que vocês queriam um pouquinho. Até porque vocês conseguem ir tão fundo com acusações tão falsas, sabe? É complicado, eu sei. Essa sensação de não ter o poder, não é promotoria? E vocês dizem que trabalham com leis e não com a emoção. Realmente, vocês conseguem ser hipócritas até dentro da lei. E nota 10 para sua atuação, Janine. Fez realmente o que a promotoria pediu. Você foi indispensavelmente certa para o papel. Você foi incrível. Agora, vamos parar com o showzinho? Vocês só estão fazendo mal a si mesmo. Porque, no final, Deus vai saber o que vocês fizeram, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu já estava realmente, sabe, desculpa por todo o entusiasmo, mas eu, como um próprio morador e sendo um patriota, eu não consigo lidar com pessoas falando isso, e ainda mais sendo mentira, porque nós temos a sociedade utópica e todas as mulheres são bem-vindas porque elas recebem a graça de Deus. E isso que faz a gente ser diferente de vocês. E é isso que está fazendo a gente evoluir constantemente, tanto na nossa economia, na nossa humanidade e tudo. A gente está literalmente evoluindo, enquanto vocês estão ficando com as ideias do passado. E para não ver a gente ganhando o nosso espaço que a gente merece, o espaço de Deus, vocês só estão tacando argumentos que, vamos dizer, no mínimo mentirosos, né? Aonde vocês arrumaram os seus argumentos? Na Folha de São Paulo?
Eu entendo a sua exaltação de voz e também a sua aforia, até porque deve ser muito difícil defender o Jardim do Éden sendo um homem. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar em que momento nós da promotoria fomos desrespeitosos e tivemos falta de empatia com a sua testemunha, Serena Joy. Sim? Vamos lá, você mesmo falou que você trabalha com fatos e não emoção, mas quando a Janine começou todo o chororô dela, falando, eu estou sem meu filho, você foi a primeira a cuidar dela, não é? Como uma criança acolhida. Muito boa atuação, Cauane. Você realmente é incrível, indispensável para o papel. Em momento algum, eu elevei a palavra para ofender a sua cliente, vamos dizer assim. O contrário é que nós, em um tribunal, nós trabalhamos com fatos e falas. A única coisa que, pelo que eu me lembro de ter ouvido da sua cliente no começo do julgamento, foi que ela amava o seu marido e depois eu não me lembro de nada. Bem, eu concordo com você, ela tá num momento de exaustão, até porque estão criticando o marido dela por algo que não fez. Mas vamos lá, você falou que a gente trata com tanta serenidade, mas é incrível como você, dentro de um tribunal, cita a palavra de Deus. Tipo, não era pra gente estar discutindo sobre leis do nosso mundo carnal, e eu, como o próprio filho de Jacó, e até mesmo como um seguidor de Deus, não ousaria botar essa palavra dentro de um tribunal. Que jogo sujo. Foi realmente muito esperto. Eu também nunca colocaria a palavra de Deus dentro de um tribunal se não fosse uma das primícias da sua sociedade. Então, nós vemos aqui todos os meios que vocês utilizaram para distorcer a palavra, e acho que já ficou bem claro para o júri inteiro. Das informações, o que a gente pode constatar que as testemunhas que foram que estão apoiando o Gilead são os fundadores de Gilead, né? E a segunda constatação, diante do que a testemunha Guilherme Ian está colocando, né, é que as informações trazidas nos autos desse processo são falsas pela promotoria. As fotos e os registros de depoimentos da Juni e da Janine, eu só queria questionar, como juíza, questionar ao Guilherme Ian se Janine e Juni são aias de Gilead. Não, Vossa Meritíssima. Desculpa, Elas Vossa são Excelência. ou não são aias de Gilead? Não, eu nunca nem me vi com essas garotas e... O senhor conhece todas as aias? Todas as aias? Na verdade, não, mas é nítido perceber por causa que esse tipo de sistema não funciona e não é assim que é. Então, por que o seu comandante não disse que a Juni e a Janine não são aias? Bem, é Eu simples. posso responder pelo Guilherme? Um momento? Pode. Vocês estão falando de Juni e Janine, mas elas tiveram que cumprir o seu papel e depois que não são mais úteis nesse papel divino dado por Deus, elas têm que ser levadas para outro um campo diferente para continuarem. Sim. Era isso que eu gostaria de saber, senhor comandante. O senhor acabou de Então, ela é confirmar que elas inútil. tiveram um papel em Gilead. Então, essas provas não são falsas, inclusive vão ser incluídas aqui no ato do processo, porque comprovam que essas aias elas existiram dentro da sua função em Gilead. Isso. Nós vamos para os discursos finais da argumentação e nós vamos fechar o bloco do júri. Promotoria e defesa. Como nós começamos, né, com a promotoria, nós vamos começar com a defesa. Meritíssima, posso falar? Sim. Para discurso final, eu só queria completar o que o Guilherme disse. Só queria dizer que, sim, Gilead é um país que melhorou economicamente, como nós já dizemos aqui várias vezes. Então, com esse discurso de encerramento, eu gostaria de fechar com a promotoria, que após todas as testemunhas, eu gostaria que os júris prestassem muita atenção nos dados verídicos da Aya, John, Janine, Moira, porque são dados que são coisas que aconteceram com elas.
mas pode ter acontecido com muitas outras aias que estão escondidas dentro de Gileade. Por isso que eu peço para o Júlio e para os jurados que pensem e tenham empatia sobre a vida dessas mulheres que seguem presas, torturadas e silenciadas por uma república não, meu Deus do céu, por uma ditadura, que é a ditadura de Gileade. Por isso, eles têm que ser culpados. E eu encerro. Eu queria dizer, assim, que eu estou muito emocionada. Ambos os grupos se dedicaram muito, fizeram papéis, e a gente pode dizer que o papel do grupo que defende Gileade é um papel ingrato, né? Mas é um papel que vocês tiveram coragem, né, de aceitar esse meu desafio, de estudarem, de refletirem sobre a obra. Então, eu quero agradecer aos dois grupos, lembrando que nós estamos no papel aqui de argumentação, fazendo uma simulação para a gente aprender mais, para a gente realmente aprender o que é cidadania, o que é respeito, o que é igualdade, né? E o Conto da Aia é um exemplo de uma obra ficcional que nos ajuda a refletir e a pensar. E como professora, eu estou orgulhosa de vocês, eu me sinto privilegiada, tá? Em fazer parte da história de vocês, dessa trilha de leitura que possa fazer vocês enxergar o mundo que está à volta de vocês, as injustiças, as adversidades, os preconceitos, e lutar contra eles e exercer o papel de cidadãos que é inerente a vocês. Queria muito que vocês se inscrevessem no canal. A Aprendência, não esquece, tá? Aciona o sininho para vocês receberem as notificações, dá o seu like para apoiar a gente. Vamos que vamos, meu povo!